o seguinte, gente, vamos falar de um outro tema tão interessante quanto os outros nos quais a gente apresentou aqui no nosso programa, que é sobre economia positiva e economia criativa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você é do tipo de pessoa que poupa aí durante a juventude, né? Ou pelo menos a partir da faixa dos 30 anos, dos 40. A gente tem que pensar assim a longo prazo, viu? Porque a longevidade está aí, a gente tem que se planejar também financeiramente. É tão importante a gente começar o quanto antes, porque aí a gente fica com certeza com uma vida muito mais saudável em termos de economia. E é possível fazer isso e de repente não ficar também aquela coisa assim, não, então não vou gastar mais com nada. Não é isso. Tem dicas valiosas e importantes para a gente passar para vocês, que é com ele que eu vou receber agora, que fala sobre economia positiva e criativa também, o educador financeiro Ricardo Natali. Tudo bem, Ricardo? Olá, Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tão jovem já falando sobre isso, que interessante, né? Com certeza, muito importante. Exatamente. Quando a gente fala de economia positiva, como é que a gente pode caracterizar a economia positiva? Eu caracterizo mais na questão que a gente tem que se importar com as nossas finanças pessoais. Ou seja, a economia não pode ser algo distante que não faz parte da nossa vida. Porque o dinheiro, ele faz parte do nosso dia a dia, né? Então, quanto melhor a gente lidar com ele, mais sonhos, mais objetivos de vida a gente vai realizar. Então, a gente precisa começar a desmistificar que a economia é algo para pessoas engravatadas, só para quem gosta de matemática, esse tipo de coisa. Porque não é. Eu defendo que a educação financeira e as finanças pessoais são para todos, porque faz parte do nosso dia a dia. Sim, e como a gente pode se planejar melhor financeiramente e desde muito cedo? Sim. Porque eu tenho até como experiência, né, própria, que me ajudou bastante, por exemplo, a poupar mais. Foi criada uma poupança, né, logo quando a gente nasceu, mas assim, gente, não era nada absurdo, era coisa na época que, sei lá, que hoje seria o referente a R$50 por mês. Exatamente. E tal, mas que ajudou, já nos ajudou a ter uma educação financeira desde muito cedo. Isso é válido? Não, isso é muito válido. Eu costumo dizer até que o hábito é a coisa mais importante, principalmente para quem começa a investir, muito mais importante do que altas rentabilidades, é o hábito de poupar e investir todo mês. É uma questão muito cultural, né? A gente, aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem essa educação financeira desde a base, ali na escola ou pelos pais. Na Europa, Estados Unidos, na China, né? China são os maiores poupadores. A gente não poupa nada, né? Não, quando a gente fala Ásia. Disso. No geral, a Ásia é muito correto, né? No geral, a gente não faz porque eu acho que também faz parte de uma educação financeira nas escolas, né? Sim. Porque tem aí as escolas que a gente observa fora do país, muitas colocam a educação financeira ali dentro da grade curricular, isso desde muito cedo, tem que fazer parte da vida da pessoa. Mas você sabe que agora no Brasil estão tendo algumas atividades para começar a incluir esse tipo de educação para as nossas crianças também. Eu acho extremamente necessário. Mas que é uma questão cultural, é a realidade. Eu até costumo dizer, eu fiz algumas pesquisas, que o Brasil vem de uma cultura mais latina, né? Então, todos os países dessa cultura latina são mais imediatistas. As pessoas, elas acabam querendo as coisas no curto prazo e não pensando muito nesse longo prazo. Por isso que eu digo, a Ásia, por exemplo, tem outra visão. A gente fica com aquela coisa assim, bom, eu não tenho dinheiro aqui para comprar agora, mas eu tenho o meu cartão de crédito e depois eu vejo o que acontece. Sim. Isso é uma furada, né? Isso, todos os especialistas falam assim, ou você tem à vista, que seria o ideal, mas claro, quando não se tem, mas aí a gente tem que parar e pensar se aquilo realmente é relativo, vale a pena para aquele momento, porque às vezes acaba sendo um gasto mais supérfluo e que de repente vai passar batido e enfim. Sim. Então isso é importante? Com certeza, e às vezes você pode até fazer compras em longo prazo, parceladas, desde que aquilo esteja no seu planejamento de gastos. Não as compras por impulso, né? A compra por impulso é que pode ser um problema. E a coisa legal de a gente ver é que, como você disse, por exemplo, olha, R$50 por mês, às vezes parece pouco, algumas pessoas vão achar que é muito, só que no longo prazo, o tempo ele é favorável a quem investe. Então, esses R$50 por mês, em 30 anos, vai ser um dinheiro muito grande. E às vezes você não percebe, mas se poupar um pouquinho todo mês, no longo prazo, você vai estar muito bem. E como eu costumo dizer, a educação financeira, ela serve para você concluir seus objetivos de vida, para você ter um bom planejamento e fazer boas escolhas.
não é uma questão de mesquinharia ou poupar para não viver. É pegar tem uma muito parte... essa ideia, essa intenção, né? Principalmente nós latinos, né? Como você colocou, então eu não vou mais me divertir, não vou fazer mais nada. Não é isso, né? Não Longe é isso. disso, aliás, né? Na verdade, o segredo, eu até passo para os telespectadores aqui, é para você se dar bem no longo prazo, principalmente se você pensar numa questão de aposentadoria, é você poupar todo mês. E você faz isso no dia que você recebe o seu salário ou sua receita. Então, porque o que acontece? As pessoas falam assim, olha, é muito difícil, não sobra dinheiro no fim do mês. Olha, realmente não sobra. Porque Sim. a gente vive numa sociedade consumista, somos imediatistas. Então, o que a gente tiver de dinheiro, a gente vai gastar. Então, o truque, o segredo, o pulo do gato, é no dia que você recebe seu salário... Essa parte eu vou reservar e não vou gastar e fingir que ela não Exatamente. existe. Exatamente. Se, por exemplo, você define que você consegue guardar 10% por mês. Então, digamos que você ganha R$1.000. Então, você guarda R$100 no dia que você recebe o salário e você tem a mentalidade do seguinte, eu não ganho 1.000, eu ganho 900. Sim. E a partir daí, você determina seu padrão de vida através desse montante. E aí você pode gastar. Isso que ele está falando é muito legal, porque eu escutei já na Rádio Band News, inclusive tem lá um especialista de economia, né, do dia a dia, e ele fala justamente sobre isso. Na verdade, o segredo não é, até muitas pessoas falam, quando eu estiver ganhando tanto, quando eu estiver ganhando X, Y. Gente, não é isso. É a relação não é a quantidade do dinheiro, o valor, o quanto você ganha, é o quanto que você gasta, se aquele gasto é necessário. Porque às vezes, quanto mais você tem, mais o seu padrão de vida você vai querer aumentar. E aí vai essa relação, às vezes, a economia ali no centro, às vezes não vai ser suficiente. E é isso que acontece, né? Porque as pessoas sempre pensam, quando eu ganhar tanto, ou quando eu vou conseguir economizar. Não, você tem que lidar com a realidade atual. Serve para todos. Todo mundo tem esse poder de cuidar do seu dinheiro. Por exemplo, uma pessoa que ganhar R$10.000 por mês, mas tiver uma despesa mensal de R$11.000, ela não é rica. A conta não vai fechar nunca. Ela está gastando mais do que ela ganha. Então, seria uma pessoa mais rica quem ganha R$1.000 e gasta 800. Sim. Porque está sobrando entenderam essa relação que a gente fez, né? Até isso é importante a gente colocar, porque exatamente, tem gente que ganha 10.000, gasta 11.000 todo mês. Tem gente que ganha 1.000 e consegue poupar R$200 por mês, vamos supor assim. Essa pessoa é mais rica. Exatamente. Porque ela tem o dinheiro, porque ela não é escrava do dinheiro. Ela está fazendo aqueles R$200 que ela poupa e investe por mês se multiplicar. Porque se você começar a fazer as análises de longo prazo, esses investimentos eles são muito favoráveis. E a gente tem números alarmantes da aposentadoria no Brasil. Segundo algumas pesquisas, apenas 4% dos brasileiros poupam dinheiro para a aposentadoria. E isso é muito grave. Sim, você colocou isso, pontuou, né? Inclusive você tem um livro que dá um pouco mais desse norte, dessas dicas, né? Exatamente. 4% é muito pouco. É muito pouco. Inclusive, no meu livro, o grande intuito é essa busca pela independência financeira, tá? O livro que eu criei, ele se chama Lucro FC. Ou seja, seria Lucro Futebol Clube. Esse até que está aparecendo aqui. Porque eu faço algumas analogias, algumas comparações com o futebol. Simplesmente para deixar o assunto mais fácil, mais agradável. Porque essa é a minha bandeira, né? Eu levando a bandeira que é para todo mundo, né? Para todas as pessoas. Então eu faço algumas analogias com o futebol através desse livro. Certo. Olha, depois eu quero saber um pouquinho mais sobre isso. Renata, eu sou dessas também. Só compro o necessário que realmente eu vou usar e o que eu preciso na hora. Meu marido é economista, ele poupa também bastante. A gente foi para Recife de carro, por exemplo, e ele gastou o que ele economizou, deu para ir e para voltar. Então, assim, é importante também sempre ter aquela planilha ou, de repente, um caderninho antigo de gastos, porque só colocando no papel ou a gente conseguindo enxergar que a gente consegue ter uma visão melhor, né? Não, isso é importante, só que eu costumo falar isso com uma ressalva, porque nós não podemos ser simplesmente anotadores. A gente precisa fazer análise daquilo que está sendo anotado. Então, por exemplo, tem pessoas que anotam em planilhas durante o ano inteiro, todos os dias, o ano inteiro. Mas ficam lá na planilha. Só que isso aí pode ser uma armadilha, porque você fala, não, tô tranquilo, tô anotando. Mas, de repente, quando você anotou, você já fez um estrago, né? Você já fez um rombo ali no seu orçamento. Então, o que você precisa fazer? O que eu costumo fazer, que eu acho o ideal? Anotar durante 30 dias meus gastos. 30 dias e só. Até aqueles gastos, assim, que a gente fala, vou tomar um cafezinho, vou tomar... Isso também tem que anotar? Isso daí é interessante anotar, mas por isso que eu digo, como isso é uma coisa chata, é penoso de fazer, por isso que eu falo, faz por 30 dias e faz bem feito. Durante 30 dias, porque aí você vai conseguir fazer essa análise. Então, é bom categorizar. Por exemplo, olha, eu gasto, todo dia eu vou na padaria, comprar um cafezinho. De repente, no final do mês, isso aí está te custando 100, 200 reais. Então, não quer dizer que você precise cortar isso, mas você tem que saber
Da que onde o seu está dinheiro saindo? está indo para lá. Porque as pessoas realmente, ué, mas o que está acontecendo? Vai tão Exato. rápido, a gente não consegue ter essa noção, E aí você né? pode Visualizar. Isso, e aí você pode eleger as prioridades. Se o cafezinho todo dia é sua prioridade, não precisa cortar. Só que você sabe que vai faltar dinheiro, por exemplo, sei lá, para comprar um tênis, tá bom? Mas você determina as suas prioridades. Por isso que eu digo que é importante ter essa noção que você consegue fazer em 30 dias, porque aí você categoriza. Então, de repente, você vai pensar, olha, não, para mim o café não é importante, para mim é importante poupar para fazer uma viagem. A gente estava falando de viagem agora há pouco que as meninas fizeram, que foi uma atitude extremamente criativa delas, que eu acho que isso tem muito a ver até com a educação financeira, que é, você faz um planejamento, você tem boas escolhas e realiza seus sonhos. Você viu que as meninas comentaram aqui, jovens, já falando bastante em planejamento. Eu achei fundamental, né? Isso é tão interessante a gente ver aí nas novas gerações, a questão dessa palavra está muito mais natural, muito mais orgânica, né? No dia a dia aí dos nossos jovens. Mas sabe o que eu achei legal? Não é só o planejamento, é realizar o sonho. A gente não pode misturar, a gente não pode retirar da educação financeira ou das finanças pessoais o objetivo, o sonho. Sim. Porque isso é o que motiva. Por quê? Olha, por que eu deixaria de comprar um tênis hoje se eu tenho dinheiro? Eu tô rindo porque o pessoal escreveu aqui, olha só. Meu Deus, esse moço precisa dar umas aulas para minha irmã, porque ela é muito compulsiva. Tem isso, todo mundo conhece as pessoas que são um pouquinho mais compulsivas, né? Exatamente. Nem precisa mais, já que eu tô aqui, deixa eu pegar aqui esse negocinho. Então, mas ó, eu digo para ela, o único jeito dela conseguir gastar Sim. menos é se ela colocar um objetivo ali para ser cumprido. Então, tem que ter esses objetivos. Que Já ter. vi, escutei de outros especialistas que na economia, na educação financeira, a gente ter, seriam esses compromissos, essas metas a curto, a médio e longo prazos. Isso Perfeito. é importante? Sem dúvida nenhuma, porque isso às vezes até é um erro que Um algumas pessoas motivador fazem. pra gente, né? Bom, eu quero Tem que comprar ter. um carro daqui 2 anos, trocar, enfim. Isso. Então eu vou começar a nossa cabeça, nosso inconsciente Exatamente. já fica mais planejado para aquilo. Ou eu quero viajar para tal lugar. Não, e você mais... sabe que até dentro da neurociência, ela diz que quando você coloca um objetivo claro, seu cérebro já começa a entender que aquilo está prestes a ser realizado e isso já começa a dar uma sensação de prazer. Só de já ter começado aquele planejamento, aquele plano. Né? Sim. Mas é o que eu costumo dizer, então, por que eu deixaria de comprar uma blusa hoje? Sim. Olha, só se eu pegar esse dinheiro e viajar o ano que vem. Ter um objetivo maior, ou seja, aquilo que realmente me importa. É Sim. o único jeito de poupar. Entendi. Colocar um objetivo prioritário. Então tem que ter os objetivos, né, as metas, é importante, não tanto quanto você ganha, mas o quanto que você gasta, o que você trabalha, né, como é que você faz o planejamento do seu salário ou da sua renda mensal. Que mais? Qual outra analogia que a gente pode fazer com o futebol, por exemplo? Então, eu costumo falar que essa parte do orçamento é como se você estivesse escalando o seu time, né? Sim. Então você coloca o goleiro, os zagueiros, os laterais, isso tudo são suas despesas fixas, aquelas que tem que vir todo mês. Só que você tem que reservar uma parte para os atacantes. Os atacantes são os investimentos, porque são eles que fazem o gol, são eles que realmente vão multiplicar o seu dinheiro. Sim. Então não é só uma questão de poupar e não gastar, é muito importante também investir e começar a aprender as opções de investimento que existem. Porque muitas vezes a gente pode pensar que é complicado, é só para aquele pessoal engravatado que aparece nos filmes de Wall Street, e não é. Principalmente no Brasil, a gente tem produtos de renda fixa, que são para perfis mais conservadores, que são interessantes, não são complexos. E aí, a partir do momento que você for desenvolvendo esse aprendizado, você vai começando a colocar em ativos mais arriscados, de repente na Bolsa de Valores, que ultimamente tem tido resultados bons, interessantes. Então, tudo é uma base desse conhecimento. Então, buscar esse conhecimento nos investimentos é fundamental. Eu costumo dizer que tem 3 fatores principais. Você precisa gerar receita, então você tem que ter um salário, você precisa poupar e você precisa investir. Tá? Com esses 3 tópicos importantes, você vai conseguir aumentar seu patrimônio e aí sim buscar uma independência financeira, que é como se fosse a aposentadoria em si. Hoje o investimento, qual seria o que está dando assim para um ritmo mais conservador, né? Porque tem gente tirando da renda fixa, voltando para a poupança por causa aí da taxa de juros, está mais convidativa atualmente, né? Sim. A taxa de juros do Brasil vem caindo, né? Tá num patamar baixo, mais baixo da história. Só que acontece, eu costumo dizer que a poupança, ela é o mais prático, porém não é o mais rentável. Existem outros títulos de renda fixa tão conservadores ou mais do que a poupança que rendem um pouco mais. Eu costumo indicar para quem está começando nos investimentos, que quer ficar no conservador, não ter nenhum risco de perder, são os títulos públicos do Tesouro Direto.
Tá? Porque eles rendem mais do que a poupança, são seguros e são bem democráticos. Com menos de R$100 você consegue investir num desses títulos. Maravilha, então. Muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente, falar um pouco mais sobre essa educação financeira, né? Tão importante a gente, desde muito cedo, ter essa noção, enfim, saber usufruir melhor, né, do nosso dinheiro e, claro, sempre também colocar aí um pouco de pé no chão, né? Não sermos muito imediatistas. É uma das principais dicas aí, fundamentais aí para o nosso ritmo de vida e para nos darmos bem aí futuramente. Ricardo, adorei. Deixa o seu contato para quem está em casa. Bom, então, pessoal, vocês podem entrar no meu YouTube, eu faço vídeos toda semana, tá? Procura pelo canal Lucro FC. Também eu tenho o meu e-mail, ricardo@lucrofc.com.br, e o meu livro também está disponível no www.lucrofc.com.br. Tá bom, então. Muito obrigada, Eu viu? que agradeço. Continue